o túmulo vazio. Quando a morte foi derrotada, o sábado passou em silêncio sepulcral. Os discípulos se escondiam, paralisados pelo medo e pelo desespero. Suas esperanças haviam sido crucificadas junto com Jesus. O movimento que parecia destinado a transformar Israel terminara num túmulo selado. Mas enquanto Jerusalém dormia naquela noite de sábado, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que dividiria a história humana em antes e depois. O amanhecer da nova criação. Muito cedo no domingo, quando ainda estava escuro, enquanto as estrelas desapareciam no horizonte oriental, um grupo de mulheres se dirigia ao túmulo. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e outras carregavam especiarias aromáticas para completar o embalsamento apressado de sexta-feira. Conversavam preocupadas. Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Era uma pedra enorme, pesando talvez 1 tonelada. Mas quando chegaram ao jardim, ficaram atônitas. A pedra já estava removida. E mais surpreendente ainda, os guardas romanos, que deveriam vigiar o túmulo sob pena de morte, haviam desaparecido. Maria Madalena, vendo o túmulo aberto, correu imediatamente para encontrar Pedro e João. Tiraram o Senhor do sepulcro, anunciou angustiada. E não sabemos onde o puseram. Pensava em profanação, em roubo do corpo. Qualquer explicação, exceto a verdadeira. Enquanto isso, as outras mulheres entraram no túmulo. A visão as deixou perplexas. O corpo de Jesus não estava lá. Apenas os lençóis de linho jaziam vazios, ainda na forma do corpo, como se ele tivesse simplesmente passado através deles. O sudário que estivera sobre sua cabeça estava dobrado à parte. O anúncio angelical. Enquanto olhavam confusas, 2 homens, em vestes resplandecentes, apareceram. As mulheres se curvaram aterrorizadas. Mas a voz angelical trouxe não ameaça, mas a maior notícia da história. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se. Jesus havia predito exatamente isso. Múltiplas vezes, mas não haviam compreendido. Suas mentes estavam tão fixadas em expectativas de um Messias político que não conseguiram processar as palavras sobre morte e ressurreição. Vão depressa e digam aos discípulos. Instruíram os anjos, e digam, especialmente, a Pedro. Essa menção específica de Pedro é comovente. O discípulo que negara Jesus 3 vezes precisava saber que não estava excluído, que havia esperança e restauração. A corrida ao túmulo, Pedro e João, ouvindo o relato de Maria Madalena, correram ao sepulcro. João, mais jovem, chegou primeiro, mas hesitou na entrada. Pedro, impulsivo, como sempre, entrou direto. O que viram os deixou perplexos. Os lençóis de linho vazios, preservando a forma do corpo, e o sudário, dobrado, cuidadosamente à parte. Se ladrões tivessem roubado o corpo, não teriam perdido tempo desembrulhando-o e dobrando o sudário. Se os discípulos tivessem roubado, como acusariam os líderes religiosos, teriam levado o corpo envolto nos lençóis. Era mais rápido. A cena sugeria algo completamente diferente. Jesus simplesmente se levantara, passara através das mortalhas como passaria depois, através de portas trancadas. João viu e creu. Começou a compreender o impossível. Jesus estava vivo. Pedro saiu admirado do que acontecera, ainda processando. Voltaram para onde estavam, mas Maria Madalena permaneceu chorando junto ao túmulo. O primeiro encontro. Curvando-se para olhar dentro do sepulcro, Maria viu 2 anjos sentados onde estivera o corpo de Jesus. Mulher, por que você está chorando? Perguntaram. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Ao voltar-se, viu alguém de pé. Pensou ser o jardineiro. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Perguntou ele. Maria, desesperada, respondeu. Se você o levou embora, diga-me onde o colocou,
e eu o levarei. Então Jesus disse simplesmente: Maria, uma palavra, seu nome, na voz que ela conhecia tão bem. Instantaneamente reconheceu. Raboni, mestre, quis o abraçar, se segurar a ele, nunca mais deixá-lo partir. Mas Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Era significativo que Jesus apareceu primeiro a uma mulher. No primeiro século, mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis em tribunal. Mas Deus escolheu Maria Madalena, de quem Jesus expulsara 7 demônios, como a primeira testemunha e primeira evangelista da ressurreição. O reino de Deus inverte todas as hierarquias humanas. Aparições aos discípulos. Naquela mesma tarde de domingo, 2 discípulos caminhavam para Emaús, vila a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, discutindo tristemente os eventos. Um estranho juntou-se a eles e perguntou sobre o que conversavam. Espantados que alguém em Jerusalém não soubesse, contaram sobre Jesus de Nazaré e sua crucificação, e como esperanças haviam morrido com ele. O estranho os repreendeu. Como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, lhes explicou o que as Escrituras diziam a respeito dele. Ao chegarem a Emaús, o convidaram a ficar à mesa. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Instantaneamente os olhos deles se abriram e o reconheceram. Era Jesus, mas ele desapareceu. Correram de volta a Jerusalém para contar aos 11. Naquela noite, enquanto os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus apareceu no meio deles. Paz seja com vocês, disse. Assim como o Pai me enviou, eu os envio, declarou, soprando sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Tomé, ausente naquela noite, recusou-se a crer. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente, dizendo a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. Jesus respondeu: Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. As semanas de aparições. Durante 40 dias, Jesus apareceu repetidamente em circunstâncias variadas. Apareceu a 7 discípulos, junto ao mar da Galileia, preparando o café da manhã na praia, após uma pesca milagrosa. Ali restaurou Pedro, perguntando 3 vezes: Você me ama? Uma para cada negação. Oportunidade de reafirmar seu amor e receber nova comissão. Apacente as minhas ovelhas. Apareceu aos 11 na Galileia, no monte que designara. Alguns adoraram, mas outros duvidaram, demonstrando a honestidade dos relatos. Se fossem inventados, não incluiriam hesitação dos próprios apóstolos. Paulo registra uma aparição a mais de 500 irmãos de uma vez, e outra a Tiago, seu meio-irmão, que não crera nele durante o ministério terreno. Essas aparições transformaram céticos em crentes, covardes em mártires. Após 40 dias ensinando sobre o reino de Deus, Jesus levou os discípulos a Betânia. Lhes deu a grande comissão: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, enquanto os abençoava, foi elevado ao céu. Uma nuvem o encobriu. Enquanto olhavam fixamente para o céu, 2 anjos apareceram. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi elevado dentre vocês para o céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Voltaram a Jerusalém com grande alegria, não mais com medo,
mas com esperança ardente. A ressurreição mudara tudo. A morte fora derrotada. Jesus estava vivo. E eles tinham uma mensagem para proclamar, que transformaria o mundo. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Amanhã esta história continua aqui. Se inscreva e nos ajude a continuar. Compartilhe este vídeo para que outras vidas sejam alcançadas.